Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um Pode Falar Moraes. Tudo bem, Marcos? Tudo bem? Estamos aqui para fazer um programa especial com vocês. Hoje nós trouxemos uma convidada hiper especial. Faz tempo que você queria Faz tempo para trazer ela, e as nossas agendas não batiam. Maravilha, nós estamos recebendo Irina Bulara, que veio do mundo corporativo e se apaixonou pela educação. Ela é bacharel e mestre em administração de empresas pela USP, trabalhou com finanças e desenvolvimento de negócios em diferentes empresas antes de assumir a diretoria geral do Sistema Anglo de Ensino na Somos Educação. Foi diretora executiva do Renova BR, uma instituição que seleciona e prepara cidadãos comuns para serem líderes na democracia brasileira e atualmente trabalha com urbanismo social, Moraes. Irina, queria te agradecer, né, o convite, você ter aceito. Seja bem-vinda ao nosso Pode Falar Moraes. Estamos caminhando quase para 50 programas, já estamos quase no 50º programa. E eu já queria trazer, como ele disse, você há muito tempo. E quando eu sempre penso no teu nome, né, eu falo que ela foi minha aluna, viu, Marcos? Mais uma que foi minha aluna. Mas ela foi, acima de tudo, minha professora também. Ela me ensinou muito, ela foi minha chefe. Num determinado... Gente que ensina aprendendo e que aprende ensinando. E tomava cada porrada, vou te falar, meu amor. E com razão. Mas assim, o que me fascina, Irina, é que você veio do mundo corporativo, como o Marcos falou, e de repente eu vi você sentada numa reunião de professores. Ou seja, você veio para o chão de fábrica da educação. Foi. Isso é uma experiência que eu não conheço ninguém que tenha vivenciado assim, dessa maneira isso. Eu queria escutar um pouco dessa tua experiência. Você vem de uma família de educadores, seu pai, sua mãe, e trazer essa experiência, né? Escutar um pouco tua história e o olhar de alguém que está de fora em relação à educação. Que às vezes você me falava, né? Vocês vivem tal coisa, né? No mundo encantado, aí, onde a gente trabalhava. Mas não é a realidade do mundo, é assim, essa... Eu queria conversar isso um pouquinho com você aqui. E por isso que eu bati tanto para você vir, para você trazer essa experiência que é única, viu, Irina? Eu não conheço ninguém. É mesmo? E olha que eu conheço gente, hein? Não conheço ninguém que teve essa experiência... de repente estar num cargo numa empresa, ter uma formação em áreas administrativas e de repente, você cai dentro da educação e ter que se meter na parte pedagógica, por exemplo. Não é fácil isso. Não. Primeiro, muito obrigada. É uma honra estar aqui. Você é um grande professor, assim. E eu vindo para cá, eu lembrei de muitas coisas que a gente já passou juntos. Muitas. E o quanto você me ensinou e continua ensinando. E eu acho que essas transições de carreira, elas só são possíveis se a gente tem alguém que tem generosidade do nosso lado. Porque senão, simplesmente podiam falar, essa menina não sabe nada, como falaram. E eu tive que comprar briga em cima disso. E era você que estava do meu lado e a gente foi junto, né? Então, acho que primeiro é uma honra. Eu tô aqui por você, para você, e você é um grande professor. Obrigado. Até hoje. Né? Então, acho que é importante eu deixar isso. Passamos, Marcos, cada história. Você não faz ideia olha, também. Cada coisa. Ela grávida no avião. Nossa, você não faz ideia as coisas que nós passamos. A gente pode ir contando as nossas... Vamos contar as coisas. Assim. Mas vamos começar do início. Então você é de uma família de educadores? Como é que é essa história? Eu achei engraçado, né? Que vocês começaram falando... Puxa, a Irina veio de administração ou veio do corporativo e foi para educação. E talvez eu me leia diferente. Eu sempre estive na educação, porque os meus pais, eles são educadores, né? Então, meu pai trabalhou em escola pública. Eu lembro de eu ir no fusquinha dele para Ferraz de Vasconcelos, vender bala, enquanto ele fazia o horário, né? Naquele... Lembra quando o horário era... O horário era o coisa que montava. Que montava, né? Eu fiz o mimeógrafo da minha mãe, uma grande geração que adorava cheirar, né? O mimeógrafo. Você saía bêbado quando saía, adorava, né? Então, a geração PDF não sabe o que é isso. Não sabe, eles perderam. Não sabem. Eles perderam. Eu faço essa pergunta quando eu dou palestra. Eu faço, vocês sabem o que é mimeógrafo?
Tem alguns Eu que sinto vão... o cheiro. Exato. Eu também. Exato, né? Então, eu vim de uma família de educadores, tanto da gestão pública quanto da gestão privada. Teu pai foi diretor de um dos maiores colégios de São Paulo. Foi diretor da onde eu era, né? Eu era aluna. Eu sempre Você era fui aluno, a filha do Pode diretor, falar aqui, não tem problema. né? Teu pai foi diretor do Dante Alighieri aqui em São Paulo. Então, teu Por pai... anos. Por anos. Então, o pai dela era uma referência como diretor. E ela foi aluna. Qual o nome dele? Zé Carlos. Zé Carlos. Zé Carlos. E ele ficou... Você estudou no Dante por causa disso? Por causa disso. Eu tinha bolsa. Né? Então, eu sou também um exemplo de quem é filho de professor, porque filho de professor, ele sofre, né? Porque você tem que ser a referência, você tem que ir bem. Então, eu cresci com isso. Em algum momento, eu queria ser professora, e aí eles falaram, não, vai ganhar dinheiro, né? E aí, eu fiz administração, e Freud explica, de alguma maneira... Eu entrei no trabalho que a gente estava antigamente, que é o Sistema Anglo de Ensino. Eu fui aluna do Anglo. Foi. Eu tenho minha carteirinha até hoje, porque eu acho que esse é o ponto. A educação, ela vai marcando a gente, de alguma maneira, a nossa vida inteira. Então, eu tive o privilégio de, mesmo depois de ter sido aluna, estar naquele ambiente via uma corporação, e conseguir descer para a sala de aula, e apesar das resistências, porque elas existem... Que tipo né? de resistência você enfrentou? Eu acho que, assim, primeira coisa eu já tenho uma cara de menina, mas eu era bem mais nova, né? O sistema anglo e as escolas, elas têm uma cultura que é de pessoas que vêm da educação. Então, chegar uma pessoa que não era da educação... Por mais que eu tivesse os meus pais... Exatamente. Né, que me davam um pouco de noção do que é educação, da sala de aula... E por mais que o olhar externo fosse importante também, né? Exatamente. E eu era muito... Então, vamos lá. O sistema anglo, ele tem... Quantos anos, Moraes? 75 vai fazer agora. Tinha mantenedor de escola que tinha a bandeira anglo mais do que eu tinha de vida. Então, era muito difícil estar naquele ambiente e não ser qualificada como educadora. E aí, essas parcerias, como eu disse, que o Moraes foi meu grande parceiro pedagógico, em que a gente conseguia unir as duas coisas. E, de alguma maneira, eu fui aprendendo com eles e eles também aprendendo comigo de outras coisas que a gente tinha que fazer na educação. Sim. E, eventualmente, de outras formas. Porque, às vezes, quando você está muito tempo no mesmo lugar, você começa a ver o mundo de um único jeito. E o mundo está mudando muito rápido, e as né? pessoas não percebem, às vezes, que a mudança do mundo Sim. Então, foi assim, foi incrível. Foi uma experiência muito bonita mesmo. E quando eu saí, eu queria conhecer... E aí eu saí, você tem razão, eu saí apaixonada por educação. A ponto de falar, puxa, queria olhar para além da educação privada, eu queria conhecer a educação pública, porque esse país é gigante. As políticas públicas, elas impactam muito. E aí eu fiz uma migração, ainda em educação, mas educação política, para estar mais perto da gestão pública, porque eu concordo, a gente concorda juntos aqui, que eu acho que é o que muda o país. Não, eu tenho batido nisso, às vezes eu falo, me mostrem outra fórmula de mudar uma sociedade. O cara fala, por uma revolução, você troca 6 por meia dúzia. Eu quero saber, me mostra um jeito da sociedade evoluir. Não tem outro, é educação. E os nossos índices, Irina, a gente trouxe aqui gente especializada nisso, é assustador. Nós somos muito ruins internacionalmente falando. O Brasil sempre em último, penúltimo, antepenúltimo lugar e vai nessa... Isso no PISA, de uma maneira geral. Se você pega, por exemplo, trouxemos vários dados desse. Leitura. O Brasil aparece também em último, lá na última colocação, penúltima colocação de leitura. As pessoas não conseguem... E assim vai. Tem um gráfico que o Marcos trouxe, a gente até ia comentar hoje numa gravação aí, onde como países que percebem que aquela publicação é fake news ou não. Adivinha o Brasil onde está?
lá embaixo, ninguém percebe nada. É uma pesquisa da OCDE, a capacidade de adultos identificarem se uma notícia online é verdadeira. Isso é impressionante. A Finlândia está lá em quase nota 6 ali, e o Brasil é o último, com -4. Enfim, as pessoas não conseguem isso faz diferenciar. Todo esse processo é resultado de uma educação falha que a gente tem. Como foi essa tua experiência, de repente, por mais que você venha de uma família de educadores, de entrar no chão de fábrica nessa história? Eu acho que a primeira coisa eu aprendi muito de diferentes maneiras com diferentes pessoas. Então, o que eu quero dizer? Então, eu tinha muitas reuniões com todos os segmentos, o ensino médio, o fundamental, infantil, e eram reuniões totalmente distintas, a forma como a construção é feita, como você gerencia aquela reunião. Então, uma reunião do infantil, ela começa de um jeito, termina com outro, é afeto e chora. As reuniões de ensino médio, cursinho, uma porradaria só, né? Assim, não sei o que, tal. Então, assim, para mim, eu acho que eu tenho esse lugar de uma eterna aprendiz. Foi muito interessante olhar o que acontece em cada segmento, como que as transições são feitas, por que às vezes elas são mal feitas, porque às vezes um não fala com o outro, Sim. Não é? E aí eu aprendi muito sobre, mais do que só da aula, como você prepara um currículo, como você mede como aquele aluno chega, como ele sai, como que você mede aquilo, como você faz uma questão. Como eu tinha um olhar 360, de alguma maneira eu tinha que estar envolvida em tudo, e às vezes não é todo mundo que tem esse privilégio, né? Às vezes você está envolvido em um segmento, em uma matéria. Então eu tinha que olhar tudo e garantir que a cadeia fizesse sentido. Então eu tive que aprender um pouco de tudo. Como você monta um projeto na educação infantil, no ensino médio, no cursinho, como que as coisas conectam, como você faz uma avaliação. Então, tudo isso, para mim, foi... assim, abriu meu mundo. Assim, eu sou uma pessoa melhor, eu sou uma mãe melhor. Às vezes eu tô no grupo de mães, né? Grupo de mãe, todo mundo adora. Tem o CD, sabe? Maravilhoso. Maravilhoso. Que é um absurdo, não sei o quê. Não sabe o que fala. Eu fico lá. Mas, gente, aqui é a metodologia da escola. Então, eu vou levando um pouco dos conhecimentos que eu aprendi. Porque a educação, todo mundo acha que sabe. Porque, de alguma maneira, você foi educado. Você foi na escola. Mas... é uma complexidade por trás, uma estruturação de pensamento, de metodologia, de processo, que é super complexo. E é do macroambiente, de um diretor, de um coordenador, até a sala de aula, porque também preparar uma aula. A coisa que eu mais aprendi na minha vida é... prepare a aula. Isso vale para qualquer coisa na vida. Você entra numa reunião sem preparar a aula? Não. Você entra numa conversa difícil sem preparar a aula? O que é a lousa? A lousa é uma apresentação que você vai fazer. É como que você vai desenhar uma ideia. Então, e aí o microambiente da sala de aula também é complexo, com os alunos em mudança, com rede social, com o mundo polarizado, difícil pra caramba você medir a palavra que você vai usar. Então, pra mim, é como se foi um despertar. Eu acho que todo mundo deveria trabalhar em educação em algum momento da sua vida. Eu acho que eu tive esse privilégio e eu carrego isso comigo, porque para tudo eu uso. Mas qual é o currículo? A coisa que eu mais uso até hoje. Qual a intencionalidade? O que você quer com isso? O que você quer com isso? Pô, você pensar numa ação, num projeto, qualquer coisa que você faça, qual é a intencionalidade? Sem intencionalidade, você não adquire esse aprendizado. Como você quer que a pessoa chegue? Como que você quer que ela saia? Então, assim, foi, assim, de novo, um privilégio. E o maior privilégio, Marcos, é que eu tive os melhores. Eu tava com a nata da nata, que podiam ter olhado para mim e falado, essa menina não sabe o que quer, mas você vê a beleza do que é ser professor. Eles pegaram da minha mão e eles me ensinaram.
De novo, mesmo eu sendo a chefe deles. Foram professores. E olha, ela Foram entrou professores. no pré-vestibular, isso precisa deixar bem claro. E quando você fala do universo do pré-vestibular, é assim, é olímpio, né? Os caras se acham os deuses da história. Eu posso falar porque eu fui 35 anos professor de sala de aula, de giz na mão, em pré-vestibular. O pessoal, né, como dizia um ex-professor, o dia que você quiser fazer uma consultoria para resolver os problemas do mundo, você contrata os professores do pré-vestibular. E eles resolvem tudo. É um negócio inacreditável. Então, eu já tenho nomes passando. Nomes passando. Nomes e não é da instituição que a gente estava trabalhando. É geral isso. Eu dei aula em outros cursinhos. É tudo igual. Não muda. E detalhe, as pessoas são as mesmas também, né? Tem um mantenedor do interior de São Paulo aí num colégio, falava, professor de cursinho parece cigano, sabe? E tem essa conotação de... Porque o cara, ele vai dar aula em vários lugares, é um cara meio andarilho, do interior, então nem se fala, né? Então, ela acabou caindo. E foi uma coisa que, assim, eu pensei que não ia dar certo. Porque eu falei, putz, ela é nova, ela vem num universo, na época, hoje não é mais machista, dominado por homens no pré-vestibular. E é assim, eu pensei, vai dar rolo aqui. E ao contrário, ela fascinou os professores da mesma maneira que, depois a gente conversando, eles fascinaram ela. E assim, foi uma troca, uma simbiose perfeita, em termos de aprender e ensinar. Então, foi uma experiência, eu falo, na minha vida toda, 40 esse ano, Irina, 42 anos de magistério, né? Comecei em 83, lá no estado. Então, assim, a vida nesses 40 foi uma das maiores experiências que eu tive profissionais. Porque era um momento que a gente não esperava, foi antes da pandemia. A gente passou e foi um período muito legal. Foi um período muito legal. Eu sempre de bom humor, né? Às vezes quando ela chegava... tá bom. Ainda faço isso. Ainda faço. Ela tem aqueles ataques... Quem não conhece, vocês não sabem, viu? Eu pareço ótimo na vida dela aqui, mas mesmo na vida real. Vocês não sabem o que é trabalhar com ela, pessoal. Olha, eu vou falar, viu? E aí ela vinha lá, não sei o que, eu assim... tá bom, daqui a pouco a gente conversa, vai. E assim, a gente aprendeu muito. E isso é legal, Irina, é um olhar do outro, né? No teu caso, de fora, você quebrou uma barreira. E assim, eu acho que isso, para a tua vida atual, foi como você disse, foi uma lição de vida e que você vai carregar isso para sempre. Né? Eu não tenho dúvida disso daí. A gente, às vezes, eu não gosto muito, o Brasil tem essa cultura que as pessoas só chutam o cachorro, né? Todo mundo falando mal. Você pergunta para a pessoa, como você vai? Ninguém começa, tô bem, tá legal, não sei o quê. O cara começa, aconteceu não sei o quê. Tal. Pode ter uma coisa desse tamanho boa, positiva. O cara vai falar do ponto negativo. Aí depois ele fala do resto. Isso é uma coisa cultural nossa, né? Então, eu acho que a educação, eu tenho falado muito disso. E eu traduzi, Irina, uma coisa... Ontem eu fui dar palestra aqui no ABC e eu coloquei sugestões para a educação. E quando eu montei aquilo, eu fui colocando, eu pensei, não tem nada de novidade, são as coisas mais simples possíveis e é só fazer. E eu falei isso na hora. Mostrei. Qual é a União, né? O que você falou aqui, né? Quando você lidava com os vários segmentos. Tem sala de colégio que parece serpentário. Então é assim, o infantil fala mal do médio, que fala mal do Fundamental 2, o Fundamental 2 que fala mal dos dois, e ninguém fala a mesma língua, os caras não sabem onde estão. Então assim, eu vivi muitos colégios, a gente, nos cargos que ocupou, a gente viajava muito, e você vai nos colégios, só de entrar no colégio já sabe. Se a sala dos professores está jogando todo mundo junto, e é o sucesso de um colégio, ou se está todo mundo se matando dentro da sala dos professores, e isso, pior, passa para os alunos. Tem colega que entra na sala e fala mal do outro na sala. Isso é o fim da picada. Ou então, todo mundo fala mal da direção, a direção fala mal dos professores. E assim vai. Então, tem a união, eu coloquei uma das primeiras coisas. Tem que ter meta, tem que ter projeto pedagógico,
Não tem nada, né? Na educação você não vai reinventar a pólvora. É só fazer. Aí você fala, por que não está dando certo? Porque não faz. E o terceiro, que eu falo sempre que é um tripé, né? É a escola, é a família, mas o terceiro pé é o aluno, o estudante. E sempre se joga tudo para ele. Só que se tudo funcionar e ele não estudar, não vai acontecer nada. Ele tem que estudar. Eu posso dar a melhor tecnologia do mundo, ter os melhores professores, as melhores aulas, se ele não estuda, não vai acontecer nada. Ele tem que fechar o ciclo, ele tem que fechar, esse jogo, ele tem que fazer a parte dele, senão não fecha. Ele tem que fazer o quê? Ele tem que estudar. Perfeito. A minha mãe, ela escreveu um livro. Você estava me contando isso, pois achei... Dos 30 anos... Como é o nome da sua mãe? Denise Mulari. Então, ela trabalhou 30 anos com educação pública, ela se aposentou e ela resolveu colocar os aprendizados dela no livro. É um livro super legal. Para mim, está sendo muito emocionante, porque eu consigo fazer um deparo, agora que eu também sou mãe, né? Então, quando eu tinha 3 anos de idade, o que ela estava fazendo, e aí você vê o quanto isso forma quem a gente é, Entendi. Né? Então, é bem legal. E eu acho que uma das coisas que ela fala que eu leio, que das coisas que eu vivi cara, parece que a gente está falando as mesmas coisas há 70 anos. É pura verdade. Por exemplo, quais assuntos, quais temas? Putz, ela tá lá, ela cita Paulo Freire. Não, é um livro prático, ele não é um livro teórico. Mas eu acho que aí tá. E acho que aí, por isso que eu acho que a gente se deu tão bem. Porque eu sou uma pessoa prática, eu sou administradora, eu sou virginiana, meus amigos. Você não faz ideia. Cronograma, meta, né? Até hoje eles brincam comigo, que eu ensinei um amigo nosso, né? O Henrique. Até hoje ele fala, eu uso to-do list pra anotar as coisas. Fala, amigo, se tem um problema aqui, você me resolve na próxima reunião. Mas então, você tinha bom humor. Isso é uma coisa, uma característica. Essa do bom humor. Você teve isso. Você tem. Calma que a gente vai falar sobre isso. Vai melhorar. E aí o que eu acho é que entre a teoria e a prática do que está aplicado, que está sendo aplicado, obviamente com os recursos, né? Eu não estou simplificando as coisas, formação de professores, salários e tal. Mas entre a teoria e a prática, o gap está muito grande. Então, entre o que você discute numa reunião, você tem de projeto pedagógico e o que você está aplicando... e quais são as condições que você tem para aplicar também, né, sendo justo, o gap é muito grande. Isso falava lá atrás, né, no livro da minha mãe, e a gente reclamava isso, você tá me cobrando aí, porque eu era o papel da chata, né? Tá me cobrando o resultado, mas a gente tem essas listas de reivindicação aqui para que a gente consiga entregar isso da sala de aula. Esse material não está funcionando, né, a gente precisa de mais formação. Então, eu acho que esse elo entre o pragmatismo e a teoria, ele tem que acontecer para que, de fato, a mágica aconteça dentro da sala de aula. Senão não vai acontecer. Senão não vai acontecer. E aí você tem um Brasil... polarizado e as famílias muitas vezes delegando 100% para a escola coisas que são parte do que significa educar uma criança, né? Então, de fato, é um tripé e quando a mágica acontece é lindo. As pessoas... É isso. Moraes, tem uma música, não sei se você lembra, você dava uma aula, estou trabalhando com urbanismo, você colocava uma música do Rapa. Uhum. Você vai falar me abraça e me dê um filho, me abraça e me dê um beijo, faz um filho comigo. E você analisava essa música num contexto histórico, trazendo para uma conexão de geografia. Não tem uma vez que eu escuto essa música que eu não lembro da sua aula. É impressionante como essa conexão que você faz entre a teoria, a prática, um aluno que, no meu caso, na aula dele, era um pré-vestibulando, que, tá pirado lá nas coisas que tem que fazer, e ele vai lá e faz uma mágica que marca a pessoa por 20 anos. Que é
Esse é um dos segredos do magistério. Teu pai, que foi anos, né, diretor, tua mãe, educadora. A maior mágica é você encontrar alguém que vai buscar alguma coisa da cabeça. Eu estava conversando com um médico e ele me disse o seguinte: você lembra? Ele falou assim, ele falou, você foi meu professor. Aí eu fiz, Aí ele falou assim, você me chamava de Juquinha, porque ele tinha um cabelo assim, que nem da bala Juquinha. E eu era para pôr apelido, né? Eu falo que hoje eu era preso. E aí ele com o cabelinho lá, e eu chamava ele de Juquinha. Aí eu me lembrei, porque ele tá careca hoje, eu falei, pô... O que aconteceu com o meu apelido? Acabou. E ele falou, você lembra quando você me ameaçou, que você falou assim, olha aqui, se você matar aula para ir jogar baralho, eu vou ligar para tua mãe. E eu fiquei com medo. Pô, e o cara foi falar isso, 30 anos depois. Eu falei, cara, umas coisas simples, né? Não é nada, é nosso dia a dia. Você nem lembra o que você falou, mas marca a pessoa, marca o aluno, né? Essa é a maior... É a marca de uma coisa que as pessoas falaram, ou para a formação dela, ou para a escolha profissional, que virou a chave para a educação, que o cara resolveu isso, que inspirou o cara, né? Como eu te contei aquela história da Lígia Fagundes Telles. Uma coisa que vira assim, a chave que faz você falar, putz, esse é o mundo, existe um outro mundo, olha que coisa legal, né? E o cara vai te contar isso. Para nós professores, essa é um dos maiores reconhecimentos que a gente tem. Né? Isso é uma coisa que eu acho que na educação, e muitas vezes, Irina, eu indo nas escolas tal, eu falo do professor motivador. Ele é um motivador do aluno. E assim, eu vejo nitidamente que às vezes o cara não tem consciência disso. É incrível isso. O professor faz aquele trabalho e ele não tem consciência que ele é inspiração. Isso é legal. Às vezes também dá raiva, né? Mas é normal. Não é todo mundo que vai. Tem até tem o Ricardo Sandler, que também escreveu um livro. Sim. E ele tem a Lumiar, que é um projeto bem bem seu tempo, porque é um projeto antigo. Tem uma parte do livro que ele fala assim, quantas pessoas já não quiseram ser físicos ou geógrafos porque ele teve um professor bom? O cara gostava. Você muda a vida de uma pessoa, né? Você muda. Você fazer uma aula que me inspirou, muda meu jeito de falar, puxa, peraí, isso aqui não é geografia, isso aqui é uma crítica social, eu preciso prestar mais atenção em algumas coisas. Você podia passar lá, pegar seu livro, dar lá o que ia cair naquela prova e acabou, ir embora. Então, eu acho que assim, esse empoderamento do professor, dele entender qual é o papel que ele tem na vida das pessoas, dos alunos, é super importante. E muitas vezes eles não têm. Isso eu acho que na educação, uma das coisas bandeiras minhas agora, eu estou falando isso direto da sua importância, da importância do professor. Não estou querendo falar assim, vai lá de novo aquela coisa, ganha pouco, o cara não sei o quê, só solta paulada em cima do cara. Não, assim, falar, você é um cara importante dentro do sistema, você é chave na história, né? E aí você olha, tem uns professores que na hora você fala, e tem professor que fica, você vê pelo brilho dos olhos. Aí o cara fala assim, é verdade, é isso que move a educação. Né? Sou eu aqui dentro, não é eu sou o máximo, precisa tomar cuidado também, né? Porque quando o professor também cai desse outro lado, também convive com vários, assim. Tem que saber balancear. Nossa, o cara se acha o Deus do mundo, o cara acha que pode fazer o que ele quer. Não é assim. Né? E isso eu acho que é um fator super importante. E você levou isso para a política, né, Irina? Foi. Quando eu mudei muito. E eu acho que talvez eu brinco, a minha mãe já me deu bronca. Às vezes eu falo, minha carreira não faz sentido. Ela fala, não fala isso, porque ela faz. Quando eu saí dessa instituição privada, eu queria conhecer o que acontecia na educação do mundo público, porque se a gente olhar, grande parte a maior parte da população brasileira está no público. E como que você organiza isso? O que é uma política pública de educação que dá certo? Quais são as coisas que você tem que olhar? E, de novo, eu quis me colocar como uma aprendiz. E aí tinha uma ONG, na época que já tinha sido lançada, e que estava precisando de uma direção. E quando eu fui... e é uma ONG que faz
treinamento, formação para pessoas que tenham interesse de entrar na política. Então, quer queira ou quer não, é uma escola. Claro. Né? Então, o que a gente fez? A gente fez todo um currículo para isso. A gente fazia um processo seletivo baseado em habilidades socioemocionais. A gente montou um currículo de habilidade socioemocional. E aí, olha a importância. Onde eu aprendi habilidade socioemocional? Nas reuniões do infantil. Quando a gente fazia reunião com o infantil e falava, não, a criança tem que saber aprender a aprender. Olha a conexão disso com você aplicar num processo seletivo de um adulto que quer ser político. Olha que beleza, né? Olha essas conexões. Aí eu levei para lá e a gente, enfim, tem um currículo, cresceu pra caramba. Acho que eu tinha também um conhecimento de como lidar com escala, que é diferente. É diferente uma escola que você tem, sei lá, 100 alunos, do que como a gente recebia lá 1.500 alunos. Não pode errar. Se erra, é um barulho gigantesco, né? Então, eu consegui indo fazendo essas conexões e a gente dava muita aula de políticas públicas, e um dos eixos é educação, saúde. Tem Brasil, enfim, um parque de diversões de problemas a serem resolvidos, né? No Brasil não é um país. E as pessoas querem entrar na política, elas muitas vezes não fazem ideia, né? Eu quero me candidatar a vereador. Você pergunta, o que faz o vereador? A pessoa não sabe. Dá mistura o que faz o deputado estadual, o que faz o vereador, o que faz o federal. Enfim, é uma bagunça. Exatamente. Acho que o objetivo era esse também. Entrar num jogo político que é um jogo duro, é um jogo difícil. Entra com conceito, com bagagem, esteja preparado. É um lugar que ele é pluripartidário. Eu sou conselheira hoje. Ele é pluripartidário. Então, cara, você tem que saber dialogar. Você tem que entender o que o deputado faz. Você tem que entender quais são as políticas públicas que já existem. Você tem que entender dados e evidências para conseguir propor projetos que façam sentido, e não o projeto do nome da rua, como você trouxe. Como o cara fala, aí vão brigar porque já tem um nome. Como fazer a diferença, né? Exatamente. Eu acho que o grande ponto aqui é levar a régua independente de qual é a sua ideologia. E eu acho que a gente discute mais ideologia do que política pública, né? É para isso que existe. Eu vou contar uma historinha que foi muito bonitinha do João, né, meu filho. Eu falei, filho, o que você quer ser quando crescer? E aí ele falou, mágico. Achei um pouco complicado, mas, né, eu aprendi que eu tenho que deixar a imaginação. Mágico, tá bom. Mágico e jogador de futebol. Legal. E aí eu fiquei curiosa e falei, e o que a mamãe é? Mágica. Porque, né, nem eu consigo me definir. Deixa eu ver se uma criança de 6 anos de idade consegue. Aí ele falou, você é mãe e política. Eu falei, mãe e política? E o que é política? Aí ele falou, a mesma coisa que mãe. É que a mãe cuida só da gente e o político cuida de todo mundo. É teu filho. Meu olho, Moraes! Começou a chorar. Eu falei, bom, eu não sei o que eu fiz. Aí eu ainda perguntei, mas aonde você ouviu o que é política? Porque, eu não sou política, né? Começa por aí. Ele falou, eu escuto você conversar. E eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso que política deveria ser. A mesma coisa que mãe. Que a mãe cuida de um e a política cuida de todo mundo. E eu acho que é isso que a gente sempre quis resgatar no Renova, trazer esperança, formação e educação. Voltamos para a educação, né? De fato, conseguir levar essa régua, sair do PISA do jeito que a gente está. Não dá, em tudo, né? Uma vez, há muitos anos atrás, já faleceu, Delfim Neto, ele ia dar palestras, tal, não sei o quê. Onde a gente trabalhava, ele vinha lá dar palestra. Tinha um cara que conhecia ele, levava lá tal. E aí, depois da palestra que ele deu, que diga-se de passagem, brilhante a palestra que o Delfim deu. E aí ele pegou e foi tomar um café com a gente, um chá lá que tinha. Fizeram uma pequena recepção lá tal. E aí ele virou e falou assim para nós, vocês
falam do Congresso Nacional. E ele era deputado na época. Ele falou: o Congresso é a cara do Brasil. E é a pura verdade. Se você olha, e aí, por que eu estou falando isso, Irina? Porque eu nunca gostei muito das ideias, né? Não conheço a pessoa. Do Mangabeira Humber. Mas ele falou uma coisa nos últimos tempos que eu acredito piamente. Ele falou: o Brasil tinha como problema a desigualdade social. Ela continua sendo um problema chave. Mas hoje tem um outro problema, maior ainda, que é, por um momento histórico que a gente está vivendo mundial, tá? Tá longe o microfone aqui? Tá bom, pode falar. Você viu como ele é educado? Ele vem assim, só veio aqui. Ele falou: há uma mediocrização da sociedade brasileira. E no mundo que você precisa de pessoas altamente capacitadas para trabalhar, você não tem. E o negócio piorou. E eu concordo com ele. E aí bate de novo na educação. Não que antigamente fosse, antigamente era maravilhoso, não é isso. Mas houve uma regressão nesse ponto. E a gente vê na qualidade dos políticos, e por isso que eu acho o trabalho do Renova maravilhoso, de preparar as pessoas, falar: olha, você vai fazer aquilo, tem que saber fazer. Então, as pessoas têm que ser preparadas, elas têm que saber questionar, e mais do que tudo, as pessoas, nesse mundo polarizado que a gente está vivendo, as pessoas têm que aprender de novo a escutar. Né? As pessoas acham que... E quando falar, não falar bobagem, porque as pessoas vão buscar umas coisas... Pô, você vê umas fake news, né? Vamos usar o termo atual, que não sei de onde o povo tira essas coisas. Aí o cara fica... E o que me impressiona é o seguinte: o tempo que as pessoas perdem para fazer uma fake news. Se ele fosse trabalhar, era mais certo. Se ele fosse estudar, se ele fosse fazer qualquer outra coisa. Mas não. E olha que eu tenho uma visão de um homem de 60 anos de idade. Então, assim, a gente vive um tempo complicado. Não, e eu acho, conectando, né, que isso impacta o trabalho do professor na sala de aula. Totalmente. Porque você não pode mais falar nada, você tem que tomar cuidado com as palavras, você acaba optando não entrar em alguns assuntos que eles seriam super importantes para a reflexão, para não gerar uma polêmica. Então, você começa também, por medo e por uma sociedade que ela não está disposta ao diálogo, a transformar um trabalho, que é um trabalho muito importante de gerar reflexão, num trabalho mais simples, de passar um conteúdo. É isso e não mesmo. é isso que a gente precisa. A escola é um espaço de convivência. É um espaço de reflexão. Conteúdo... Bom, eu tô falando com toda essa propriedade pra você me... Né, qualquer coisa você... Né, pode falar, tá certo. Mas conteúdo é commodity. Tá aí, tá em qualquer lugar. Você quer saber alguma coisa? ChatGPT, meus amigos. Você chama, vai lá. Acabou. Você não precisa mais. O mundo mudou. O espaço da sala de aula, o espaço da escola é um espaço de reflexão, de diálogo, de construção e, na sequência, desconstrução. Se a sociedade civil opta por não dar esse espaço, o que sobrou para a escola? É conteúdo? Nada. Fecha, vai embora, todo mundo para sua casa. De verdade, vamos pensar nas profissões do futuro. Eu fiz Aí, Moraes, cada lugar que eu já me meti, nem vou te contar. Mas eu fiz um curso, sei lá como cheguei lá, de inteligência artificial em Hong Kong. Essa sou eu. Definição do rolê aleatório, Irina. Como é que a Irina achou um curso eu fui nomeada Young Global Leader do Fórum Mundial. Então, eles escolhem algumas pessoas dos países que estão fazendo diferença e você entra na rede. Então, tá tendo Davos agora. No ano passado eu tava lá, que é um pouco isso, assim. Eu entro e falo, gente, como eu cheguei até aqui? Síndrome da impostora. Total, né? E aí a gente tava lá em Hong Kong e a gente foi numa cidade que chama Shenzhen, que já era na China. A gente foi ver o que eles estavam fazendo de inteligência artificial na educação. Que ano foi isso? Retrasado. 23. Bom, a gente entra lá. E eles
estavam programando, por exemplo, atividades de laboratório de ciências. O que tinha? Nada, ninguém. Tinha um computador e a pessoa tinha que fazer, ela passava uma indicação e o aluno tinha que ir lá e colocar, sei lá, 30 gramas de não sei o quê e fazer a experiência. Na mesma hora você recebia o feedback da inteligência artificial. E era isso. E lá na China, gente, já foi. Porque a escola pública é isso. Então, a gente está preparando uma mão de obra aqui que não tem espaço de reflexão. Não. Não tem espaço de diálogo. A gente usa a tecnologia pouco a favor. E o mundo já foi. Então, acho que tem uma reflexão muito importante da gente olhar e falar que espaço é esse que a gente quer construir, porque conteúdo é commodity. Eu não acho que... Irina, você acha que esse programa substitui o professor de sala de aula? De maneira alguma. O professor de sala de aula, ele tem outro papel. Ele tem um papel de mediador. Ele tem um papel de gerar reflexão. Ele tem um papel de falar, você errou por causa disso. Ele não tem mais o papel de falar se estava certo ou estava errado, porque um computador estava falando por ele. Tem inspiração, né? Tem inspiração. Eu fui almoçar antes de ficar doente com um mantenedor aqui de São Paulo, e o cara queria me provar por A mais B, de uma escola, né? Claro. Que o professor vai acabar em 5 anos. Aí eu fiz aquela cara de vão do MASP, né? Claro. Tal, e fiquei escutando o que ele tinha para falar. Aí eu tentei falar ao contrário. Falar, olha, eu acho que não, exatamente nisso. Fiquei falando com o copo, né? Então, aí eu pensei, caramba, os caras acham que isso vai acabar. Não vai acabar. Por causa exatamente... Qual é seu papel? Eu acho que muda o papel. Não, totalmente. Mas se você acabar com isso, não precisa ir mais para a escola, Irina, né? ele pode mudar o método, o papel, em termos do processo. Mas, se você souber fazer aquilo bem feito, você vai continuar inspirando. Se você souber falar a linguagem da... Eu vejo uns pais, né? Eu tenho um caso que eu conheço, que eu posso estar errado de novo, né? O olhar de uma pessoa de 60 anos que vem de uma geração analógica. Mas eles tratam os filhos, eles não conversam com os filhos, eles se infantilizaram perante os filhos. Então o filho está lá, aprontando garra, né? Você não faz ideia. Assim, e ele... Eu pensei, mas será que ele não percebeu que a criança não quer isso? A criança quer pai, a criança quer mãe. Quer limite. Quer limite, a criança tem que escutar não. E eu vejo hoje, e nas escolas isso é muito comum, os pais se infantilizaram. Eu não sei se foi a pandemia, os caras ficaram trancados em casa, não sabiam o que iam fazer com as crianças, mas você passou por isso. E eu tenho certeza que você não trata seus filhos assim, né? Eu não vejo eles falarem com a criança, com o filho, de uma maneira normal. Isso me assusta. Porque a criança vai achar que todo adulto tem que falar daquele jeito. Então você olha e fala assim, pumba, mas o que está acontecendo com a sociedade, né? Isso é uma característica. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou lá da China que você foi. E aí, o que você acha? Os caras estão preparando um país, né? Quando eu falo. Eu acho que tem muito... E aí, de novo, né? Sempre que você vai falar de algum tema, é bom... Não tem certo e errado, não tem qual é a minha visão ideológica do que é um melhor modelo democrático ou não. Mas é um país que ele tem um currículo e as pessoas seguem muito a sério o que significa aquele currículo. E as regras, elas são, de alguma maneira, seguidas, né? Então, eu acho que gigante, muito crescimento... Muito investimento em tecnologia, uma produtividade, um país que tem uma produtividade altíssima. Então, é impressionante. É impressionante. Dentro, enfim, de um regime político, de um regime autoritário, que é único, que é outra história. Mas eu vou contar uma coisa que é engraçada. Eu fiz, dentro desse mesmo curso, eu fui fazer agora na Argentina, um curso sobre o que está acontecendo na Argentina.
E aí tinha uma professora ótima, gente. Sabe aquelas professoras que vai dando e vai envolvendo? E aí ela estava explicando o processo democrático da Argentina, fazendo alguns paralelos com o Brasil e tal. E tinha um chinês do meu lado. Aí o chinês falou assim, tô confuso. Aí eu falei, Ele, mas aí matou todo mundo, aí saiu, E aí a economia, Não, mas aí voltou a mulher? Voltou. Vocês gostam da democracia? Eu falei, entendo sua confusão, assim, porque de fato, eu me colocando no lugar dele, que ele saiu, viajou, sei lá. Não, e deve, não sei quantos anos ele tinha, mas ele foi criado num processo. Todo cara fala assim, pô, vocês gostam da democracia? Mas é isso? E eu falei, é isso. Mas tá tudo certo. Então, eu acho que e aí acho que o grande ponto para mim é um pouco isso, né? A educação, ela tem que te preparar para o mundo. Ela tem que te mostrar diferentes visões. Mas se você, numa sala de aula, ao usar um termo A ou B, acabou a aula, pô, como você vai fazer isso, né? Então, também acho que tem que ter muitas estratégias pedagógicas de como organizar isso. Acho que o Renova, para mim, também foi um privilégio. Assim, você falou, né, de reclamar. Eu ando num lugar muito de gratidão. Fiz 40 anos e tô num lugar... Não, virou zen agora. É isso que eu ia falar. Nunca, o máximo que eu faço é no yoga, respirar 3 vezes pra ver se meu. Isso, e alguma vez por mês eu já me acho muito espiritualizada. Entendi, né? Mas eu tô num lugar de gratidão, porque quando eu olho, eu falo, cara, que oportunidade eu tive de conhecer mais de 3 mil pessoas que quiseram ser políticos, fora as pessoas que se elegeram e que pensam diferente. Isso é legal. As pessoas me perguntam, como você conseguiu? Eu posso dar uma resposta bonita ou a de verdade? A de verdade é porque eu era paga pra dialogar. Não é verdade, sim. Você quer mentiras, verdades incômodas ou mentiras reconfortantes? Mas porque era meu papel. Meu papel era garantir que as pessoas dialogassem. Mas às vezes é difícil. É difícil. Mas era o meu papel. E aí eu aprendi, a partir do meu papel, que significa isso na vida real. Então eu tive que sentar com gente que pensa o oposto de mim. E aí eu fazia assim na minha cabeça, peraí, eu preciso que essa conversa funcione. O que nessa pessoa me conecta para eu conseguir ter essa conversa? Porque às vezes é difícil. É claro. E aí é mãe. Aí eu passava 10 minutos falando do filho, eu conseguia me conectar e aí eu conseguia desenvolver o raciocínio e resolver o problema. Mas é um exercício, Moraes. Eu saí exausta emocionalmente. Mas é um exercício que todos nós temos que fazer. E eu acho que não é diferente numa escola. Você me fez lembrar um caso. Né, os meus causos, eu gosto de contar causos, você sabe disso. Eu era coordenador, estava numa unidade do pré-vestibular, hein? E estava lá, eu tinha um desses jardins chinês. Sabe como é? As areias, que tem os negócios lá. Meu pai tem. Pô, entra uma mulher lá gritando com um marmanjo de 19 anos atrás e o moleque sentou, o cara meio envergonhado, e a mulher gritava. Era uma atriz, ela fazia umas coisas, mas também fazia teatro. Não era atriz conhecida, famosa. E aí ela, bem assim, sabe? Shakespeareana. Eu só olhando assim para ela. Aí eu peguei, mas eu não fiz proposital, fiz, sim, voluntário. Peguei o jardim japonês e enquanto ela gritava, eu fiquei montando o jardim, assim, né? Aí ela sentou e ela continuou gritando, Irina. Gritava, e eu lá no jardim japonês, né? Jardim, mexendo. Aí uma hora ela fez assim pra mim, nossa, esse negócio acalma, né? Aí eu fiz, toda vez que eu tô nervoso, eu mexo aqui e tal. Ela parou de gritar, nós conversamos de uma maneira civilizada. No final ainda o menino ficou lá e eu levei ele pra casa.
Você acredita? Só comigo também pra acontecer essas coisas. Eu ia embora, e aí eu falei, onde você mora? Ele falou, eu moro lá. Eu falei, então vai que eu te dou uma carona. E foi, aí no final ele pediu desculpas. Desculpa da minha mãe, ela não, é um pouco nervosa. Eu fiz, Mas eu fiquei lá no jardim e a mulher lá sentou, acabou, parou, não falou mais. De novo, pequenas coisas, atos, às vezes simples, é o que você falou. Você tem que se conectar com a pessoa de alguma maneira. Eu acho que nós da educação, a gente tem um privilégio. Eu vejo assim, às vezes o mundo corporativo, eles vivem numa caixa que sabem organizar, fazem não sei o que lá, faz tudo. Mas na hora que você vai para o chão de fábrica, aí você fala assim, esse negócio aí não vai funcionar, hein? E aí o cara, você fala, esse negócio não vai funcionar, hein? É bom? E às vezes para nós também, falar, isso daqui você tem que organizar, senão não vai funcionar. Você fala, pode funcionar muito melhor do que está funcionando. Então assim, a educação tem muito que aprender com o mundo corporativo, não tenho dúvida. Da mesma maneira que o mundo corporativo tem muito a aprender com a educação. Muito. E isso é uma coisa que para mim, eu aprendi isso, tá claro para mim isso. Né? Uma troca, né? É uma troca, não tenho dúvida nenhuma disso. Irina, eu queria, assim, nós estamos quanto tempo? 50 minutos? Né? Estou olhando aqui. No tempo rápido. Nossa, passa muito rápido. A conversa passa rápido quando é boa. Quando é boa, nossa, eu achei, juro, eu olhei porque eu achei que a gente ia ter uns 30 minutos. Não, mas aqui não tem final, não tem tempo, né? Essa é a coisa legal. A gente quer bater um podcast aí de 6 horas que os caras fizeram e ainda ficaram bêbados no meio do programa. Esse pode me chamar. Pode, então, nossa, garrafa de uísque. Eu tô aqui, ó, pronta. Vou te contar, nós gravamos um podcast, eu trouxe um pão de mel aqui, mas não foi pensado. Aí nós chegamos à conclusão que o pão de mel poderia patrocinar o podcast. A gente fez propaganda, ainda vai pro, né? A gente vai, não, quando você for foi pro ar, porque é gravado os podcasts nossos. Quando esse vai pro ar, aquele já foi. Então a gente está tentando um patrocínio. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou dos filhos, né? Como é que está sendo educar teus filhos, Irina? Com base em tudo que você viveu. Não vou falar nem, né? Você aprendeu, mas você viveu. É uma boa pergunta. Eu acho que... Primeiro, eu conto muito com os meus pais. E não com os meus pais sob o ponto de vista de cuidador, mas sobre o ponto de vista de educador. Uhum. Então, uma coisa, minha mãe fazia. Irina, ele não tá falando R? Você já levou ele no otorrino? Ai, mãe, que otorrino? Tá. Irina, e o otorrino? Cheguei no otorrino. Tem que operar ele não tá escutando, por isso ele não tá conseguindo ser alfabetizado. Por conta de, né? Caraca, minha mãe, né? Essa é a beleza de um educador de 30 anos de sala de aula, né? Eu não tenho 30 anos de sala de aula, eu não tenho nenhum ano de sala de aula. Eu sou uma boa espectadora, então acho que eu conto muito com o olhar pedagógico deles. Mas eu acho que a coisa mais importante para mim, como mãe, é escolher a escola de acordo com os meus valores. O que às vezes eu vejo? Que você escolhe uma escola mais perto, A, B, C ou D, e você tenta encaixar um quadrado num triângulo. Não vai dar certo. Ouvir falar que é boa. Ouvir falar que é boa. As pessoas, elas são diferentes, elas podem acreditar em formatos de educação diferentes. E tem escola privada, claro, para todo tipo. Então, o que eu consegui fazer foi escolher uma escola que a proposta pedagógica está conectada com os meus valores e o que eu quero que os meus filhos sejam educados. A partir disso, toda escola tem problema, nunca vai encaixar 100%. Né? Queria que fosse A ou B. É isso, é uma escola. Você gosta ou você não gosta, tem outras. A vida é assim. A vida é assim, né? Então, acho que o que a educação conseguiu fazer por mim é eu ter muita clareza de quais projetos pedagógicos eu acredito na primeira infância. E, a partir disso, eu falar, putz, eu quero que ele saia com essa visão de mundo. Essa aqui, acho que aqui não é o lugar que vai me dar. Então, eu vou correr atrás desse ponto. Eu não posso cobrar tudo da escola. Não é justo. Né? Mas as coisas que para mim são importantes dentro daquele projeto pedagógico,
elas estão sendo cumpridas. E a partir daí eu confio na escola. Acho que essa é a função, assim. E a gente faz uma troca. Você concorda que isso é a coisa mais básica que existe é quando você vai simples, contratar? né? Então, quando você vai colocar o filho numa escola, você fala assim, essa escola, por exemplo, vou dar exemplo aqui, né? Você vai colocar o filho na escola, você vai ver se tem o que você acredita. O cara coloca numa escola confessional. Aí o cara vai lá e o cara fala assim, mas eu sou contra essa religião. Bom, É isso. é isso. Então você troca teu filho de escola, né? Porque aqui nós vamos falar disso. Mas isso está dando problema, crescimento do setor evangélico, né? O pessoal coloca em escola católica. Aí você vai comemorar, vai rezar Ave Maria, não pode rezar. Bom, então você tira teu filho e coloca numa outra escola. Ou ao contrário, né? Aqueles pais conservadores colocam o filho numa linha Waldorf. É isso. Aí o cara lá, segundo Ele nem sabe o que é isso. Nem sabe, pensa que Waldorf é... Então, Eles não pesquisam, nova de bolacha. eles não se informam. Por isso que pra mim foi tão importante. Porque não só eu sei, como eu vivi. Então eu também sei falar que o tipo de educação... isso aqui eu acho que não quero. E o mais importante não tem juízo de valor. Tá tudo bem. O que é bom pra mim não precisa ser bom pra você. Claro. Tá tudo certo, gente. O mundo é gigante, é diverso. É o tamanho de São Paulo. Então, acho que isso... Eu, uma vez, Irina, muitos anos atrás, pode ser até que você foi na época que você foi aluna. Não vou citar nome aqui. Teve um evento, envolveu-se um grande ator da televisão, que é grande ator ainda, e que tinha sido aluno lá do pré-vestibular. E ele, nós levamos o público no teatro e tal, levamos alunos no teatro, porque o tema da peça batia com aquela dos alunos e tal. Depois nós fomos jantar. E aí ele falou, eu fiz assim, teu filho estuda em colégio, né? Aí ele falou, no Dante. Eu fiz, você pôs no Dante? Ele falou, sabe o que é? Família de artista. A gente já é meio biruta. Ele fez assim, ele falou... Ele fez assim, eu queria uma coisa mais conservadora para o meu filho. E colocou no Dante. Então, assim, você não vai... Se você quer o teu filho numa escola Waldorf, você não vai colocar no Dante. Se você é um aluno com perfil Dante, você não vai enfiar numa escola Waldorf. Ele queria um contraponto. Exatamente. Então, você tem por isso que eu falei, o que você fez foi certíssimo. Mas que a maior parte da população... ela vai colocar para ver a mensalidade se cabe no bolso. Que tem eu que até considerar. Entendo, tem que considerar. Né? Não estou sendo, você não pode fazer isso, você tem que considerar. Mas assim, por isso que eu falo, as escolas teriam, Irina, que trazer as famílias de volta. E não é chegar lá numa reunião e vomitar um monte de coisa lá. Né? Você vai nessas reuniões, você vê. Aí não dá tempo, aí metade já começa a levantar para ir embora, porque é 10 da noite, sei lá, o pessoal acha que quem precisa ir não vai. Cinderela, sabe? Eu nunca vi isso. O cara vai na reunião do filho, 10 horas da noite sai correndo. Por quê? Vai pegar... não sei, né? Aí você fala assim, não, escola pública é outra coisa. Mas na escola particular, aí o cara pega... eu uma vez estava na reunião, fiquei eu na reunião. Meu filho estava no colégio aqui em São Paulo, eu olhei e falei, e o resto, onde foi? Porque as pessoas não têm esse tempo parar, olha, eu vou cuidar do meu filho, tá bom, agora eu vou entender a escola do meu filho, e aí também da escola ela tem que trazer a família e começar com o beabá, falar, olha, e não você tem esse poder, você consegue transformar algo extremamente complexo numa coisa assim simples, você fala, mas é só isso o negócio. Moraes, o meu irmão, ele é PhD na análise de discurso do Freud. O doutorado dele, juro por Deus, minha gente, é para entender. E aí o que ele faz? Ele lê os textos e a partir dos textos de Freud, ele vai usando as coisas. Aí ele tava me explicando horas de conversa amorosa, horas, muito inteligente, erudito. Ele é a melhor pessoa que eu conheço, eu sou o oposto, não sei como a gente é irmão. Acabou, eu falei, entendi. Selemão de livro. Aí ele, não, peraí, eu tô há 10 anos estudando
Aí ele falou, tá bom, Iri, é isso mesmo, É, eu leio mão. Eu sou... Então, o meu poder de simplificação, realmente, ele é grande. Então, mas isso é legal. Isso é legal do professor, né? O cara que consegue pegar uma coisa altamente complexa e transformar e falar, olha, é assim, assim, assado. Claro que você vai, primeiro, num lugar mais raso, depois você vai aprofundando. O espiral. A espiral. Ai, tá né? vendo como Tanto aprendi? porque a gente falava em metodologia espiral, o Henrique, que você citou, a gente falava de metodologia, eu falava assim para ele, né? O pessoal vem falar de um monte de coisa hoje. Legal, aula invertida. Pô, legal. Uhum. Aí eu falei, ô Henrique, na década de 80 eu tive isso na faculdade. Mas não era esse nome. Ele falou, é a mesma coisa, só vai mudando o nome. Ele fez assim. Eu fiz, pô, e o espiral também é antigo pra caramba, mas você vai indo, você vai aprofundando, você fala, olha, existe placa tectônica, eu vou usar agora a minha área. Você tem placa, tá bom. Ela se movimenta. Aí você vai estudando, aí você vai vendo que não é tão simples assim. E aí você vai descendo o nível da conversa, né? Você vai descendo, não, você vai aprofundando o nível da conversa, vai. E é isso, assim que a gente aprende. Outra coisa, educação não é acúmulo. Você é um muro, você vai pôr um tijolo em cima de tijolo. No Brasil, a gente tem mania de achar que a educação é substituição. Então o cara pega tudo que ele fez e joga fora, para o ano que vem fazer tudo de novo. Se ele fez tudo uma porcaria, tudo bem. Mas se ele não fez, tem muita coisa que pode ser aproveitada. Você vai usar aquilo lá, eu vou aprimorar aquilo para poder subir. E aí você fala, pô, mas será que o cara não... né? Então, assim, eu estou numa fase agora da vida, né? Estou numa fase da vida em que eu estou olhando, eu não sei se foi pelo que eu passei, o pessoal sabe aqui, né, que eu estou em tratamento ainda e tal, mas eu não sei, eu fico olhando e penso assim, pô, mas será que só eu que estou enxergando isso dessa maneira tão simples que dá para fazer? Por isso que eu te falo, se a gente começasse pelo feijão com arroz bem feito, depois você pode criar milhares de coisas em cima disso. Mas vamos fazer o básico, pelo menos. E no Brasil a gente não vê o básico, Irina. A gente estava conversando antes de começar a gravar da desigualdade que você tem no Brasil. Você vai para cada estado, parece que você está num país. E às vezes a realidade distintas dentro da mesma cidade. Né? Ah, não, isso não tem nem o que falar, principalmente nas grandes cidades. Você está mexendo com urbanismo agora, você sabe disso. Você tem um choque hoje em São Paulo, no Rio de Janeiro, sim, mas com uma outra geografia. Mas Belo Horizonte tem uma história parecida com São Paulo, onde você tem centros de riqueza e você tem uma área de pobreza, um mar de pobreza gigantesco, circular. Né? São Paulo é uma cidade circular, temos que se espalhou. No Rio não, é longitudinal. O Rio não tem essa cara de um centro, porque o centro, a Zona Sul, está no mar. E aí ele foi criando nos morros. Então é uma outra distribuição geográfica que leva a uma outra realidade. Aqui em São Paulo não, é outra, Belo Horizonte é outra e vai por aí afora. Cada país. E cada estado é um jeito a educação também. Você olha e fala, como é que pode ser tão diferente de um estado para o outro? É verdade. Você teve essa experiência, né? Eu tive a experiência, eu rodei muitos estados, acho que menos sob o ponto de vista de olhar a educação, as secretarias, mas mais sob o ponto de vista de um olhar político. Mas, de fato, é muito diferente, as necessidades são diferentes, o jeito que você se comunica é diferente. Então, eu acho que o Brasil é continental. Então, uma solução talvez não vá funcionar em outro lugar, né? Claro. Então, é importante, sim, esse contexto que as pessoas estão inseridas para entender qual que é a melhor solução ali. Eventualmente, uma estratégia que você usa aqui, você não pode usar em outro estado, porque não vai funcionar. A cultura é diferente, as pessoas diferentes, o contexto é diferente. Então, essa flexibilidade é algo que ela é muito importante, né? Que também eu aprendi muito com vocês. Por exemplo, a gente tinha material didático estruturado. Ninguém está falando para você dar a mesma aula. Não é isso. Um currículo não é faça todo mundo do mesmo jeito. Claro. Né? O professor tem liberdade total. Você tem liberdade total. Você pode conectar com o que a pessoa está vivendo, com o que a pessoa está sentindo, com o que está acontecendo naquele ambiente. É importante ter uma estrutura para que você tenha uma unidade e
um projeto de país, né? Educação é projeto de país. Como você estrutura um currículo é projeto de país, né? Então, óbvio que é importante que o Brasil tenha um projeto de país, mas que você consiga adaptar dentro de cada uma das regiões e peculiaridades daquela região e daquelas famílias. E cada famílias. vez mais a gente vê que o Brasil não tem um projeto de país. E as pessoas, eu confio, estou falando sério, em pessoas da tua idade, da tua geração, pode ser de que linha for, para tentar construir um país diferente. Porque, assim, nós falhamos nisso. A minha geração falhou nisso. Outras gerações também falharam. Cada geração tem uma importância de um jeito, mas, assim, nós... Tinha uma propaganda da Greenpeace há muitos anos atrás, né? Eu achei... É um tapa na cara, mas que eu achei muito boa. Falava de meio ambiente, aí se via, assim, tudo acabado, pegando fogo, tudo arrebentado, né? Aí escrevia assim, se lembra quando vocês quiseram mudar o mundo? Ou seja, era para a minha geração que eles estavam falando. Parabéns, vocês conseguiram. Eu achei o máximo aquilo. E assim, eu acho que é bem isso. A minha geração falhou. Eu estou contando com as gerações novas. Eu não vou ver essa história. Dificilmente nós vamos ver essa história. É um país para ser feito, né? Porque o problema é que você cada vez mais está para casa grande sem sala. Do que falar assim, olha, eu estou num país tecnológico, que investe, né, que tem uma desigualdade menor, que tem uma situação melhor, menos violência, parará. Pode ter outros problemas, né? A humanidade quando está tudo certo, se enfia numa guerra. É um negócio, parece que é do ser humano. Só que mesmo assim, você vê que aos trancos e barrancos, você vai avançando. Às vezes recua um pouco, às vezes você avança, isso faz parte da história. É normal isso. Mas assim, o Brasil em si, ele tem que ser repensado. Ele tem que ser repensado. Quer dizer, o que nós queremos para o Brasil? As pessoas querem o poder pelo poder. Né? Você fala assim, para que o cara quer o poder? Pelo poder. Eu não tenho assim, né? Eu falo muito da nossa situação aqui na cidade de São Paulo. Eu pergunto quantos prefeitos que nós tivemos ao longo da história que amavam São Paulo, a cidade, tem aquela paixão pela cidade. Teve um prefeito há muitos anos atrás, não é da época de vocês, nem da minha, quer dizer, eu estava nascido já, mas que era o Faria Lima. Eu nunca vi o Faria Lima, nunca assisti um discurso do Faria Lima, nunca vi. Mas o Faria Lima falou que quando falava da cidade, falou que ele transbordava, assim, ele era a cidade, tinha que se fazer. Os últimos grandes projetos que nós tivemos dentro da cidade foi na época do Faria Lima. Então, assim, você olha, pessoas que pensavam, que amavam, não sei o quê, no final infartou na prefeitura. Porque não é fácil, né? Como uma vez eu fui ver o Algora, que estava no Brasil, falando a palestra que ele dava lá, de uma verdade inconveniente, e ele deu naquele teatro do Ibirapuera. E estava todo mundo, estava governador, prefeito, lá nem me lembro quem, acho que era o Kassab, prefeito. E aí ele falou, prefeito, ele falou assim, não queria estar no teu lugar não, viu? Acho que governar essa cidade não deve ser fácil, não. E o pessoal deu risada. E é verdade, né? A gente vê isso. Mas assim, as pessoas precisam, eu acho que elas precisam ter, Irina, e agora sem querer rasgar elogio para você, mas você tem paixão pelas coisas que você faz. E eu vejo as pessoas, muitas vezes, no automático só. Né? Às vezes é a idade, às vezes é a situação, a história, eu entendo isso. Mas, não sei, às vezes falta paixão naquilo. Você fala assim, o brilho nos olhos, que é o diferencial. Né? E eu acho que quem mexe com a educação, porque eu tenho certeza, teu pai e tua mãe tem o brilho nos olhos até hoje. Tem. Não tem? Tem. Tem. Você tem, quem mexe com a educação, você pode ter a idade que for, o tempo que for, você fala, e a educação? Quem gosta, né? Porque tem cara que detesta e está na educação. Mas você fala, você gosta, você vê o brilho nos olhos da pessoa. Ontem, em palestra que eu falei, veio uma professora, assim, de uma certa idade já. E até fiquei meio surpreso. Eu falei, mas ela está pensei, estava e perguntei por qual ela está nativa. Ele falou, tá. E é uma das melhores professoras que nós temos. Eu fiz assim porque eu vi o brilho nos olhos dela. Ela veio falar comigo, mas assim, aquilo brilhava. Eu falei, puxa vida, é isso que a educação precisa, né?
Mas você sabe que é muito, é muito difícil vender esperança política no Brasil, né? E eu não desisto, e eu vendo. Eu tô aqui vendendo educação. Então, mas quando eu falo vender, é de acreditar. De acreditar. Colocar amor, colocar coração. E uma vez, uma pessoa muito experiente da política, um governador de fora do estado, falou assim: as pessoas acham que a gente precisa de muita gente para fazer a diferença. Não é verdade. A gente precisa de poucas pessoas que consigam influenciar. E eu achei genial, porque aí a esperança fica mais tangível. Para mudar uma sala de professor, você precisa de um professor com brilho nos olhos, legal, que tá animado, que tá vivendo um perrengue, mas tá ali, porque cada um muda o seu microambiente. E aí eu acho que eu queria te agradecer. O quê? Uma vez você olhou pra mim e falou: Irina, uma dessas vezes que eu fiquei gritando e tal, vai dar tudo errado. Surta, né? Tchau. Vou embora, vai dar tudo errado. Não, nunca falei vou embora. Não, um monte de gente já falou: eu vou embora, não aguento mais a Irina. E ele falava: calma, vai ficar tudo bem. Amanhã eles esquecem. E ele falou assim pra mim: Irina, a gente não precisa ser sisudo pra ser sério. E eu era sisuda. Ainda sou um pouco. Mas eu percebi que toda vez que a gente deixa o ambiente mais leve, toda vez que a gente deixa um ambiente mais agradável, tem até mais espaço para bronca. Porque a gente, na sequência, já vai estar fazendo uma piada. Então, primeiro, muito obrigada, porque eu levo isso para terapia até hoje. O Moraes já me disse isso. Há 7 anos atrás, o Moraes me falou. E eu sou uma pessoa melhor porque quando você quer fazer um desafio muito grande, que parece que não é possível, seja mudar um ambiente escolar, mudar a educação do país, aumentar o PISA, né? Você fala: nossa, aumentar o PISA. Já dá um cansaço, né, de aumentar o PISA. Mas pode ser legal. Não precisa ser sisudo. Pode ter bronca, mas pode ser carinhoso. A gente pode rir no final. E o que eu aprendi com vocês era rir no final. O processo importa mais que o resultado. E se a gente se modificar e modificar alguém no processo, já tá bom. Uma hora o PISA vem. Porque senão parece muito inatingível, inalcançável. E aí a gente vai viver uma vida triste. Claro. E a gente não precisa. E eu aprendi isso com você. Eu não sabia que isso era possível. Me deixou emocionado agora. Irina, primeiro eu não sei nem o que te falar aí perante isso. Então não vou falar nada, né? É o que a gente pensa. Mas é meu jeito de ser. Eu sempre fui assim. E muita gente, por causa da minha doença, fala assim pra mim: nossa, você é um guerreiro, né? Eu fico olhando, fico pensando assim, né? Eu sou um guerreiro. Nossa, a tua resiliência é ferrada. Tá bom, resiliência é ferrada. Mas assim, nada é pensado nesse caso. Eu sou assim. Eu acho que isso foi uma coisa que desde o começo da minha vida profissional, eu não sei se por causa de algumas histórias familiares e tal, quando o negócio fica pesado, aí você fala assim: você vai embora? Não, não é isso. Mas quando a coisa fica pesada, você precisa quebrar aquele peso, porque senão o sisudo, né? Você só piora o ambiente. E a vida é uma só. Você não vai passar, não vai dar tempo de passar limpo, não dá pra fazer rascunho. Então você tem que fazer o quê? Olha, por pior que seja a situação, não é ser um poliana ou ser um retardado, aqueles caras que fazem piada fora de hora, mas assim, é dentro do quadro você falar assim: pô, mas isso não vai... Né? A gente faz às vezes isso por causa da doença. Agora, o pessoal faz cavalo de batalha, faz umas coisas. Eu falei outro dia para um cara, porque eu estou chique, eu tenho um preparador físico agora, né? Para poder... Copa tá chegando. Copa tá chegando. E que foi um aluno. O cara tem idade quase, um pouquinho mais novo, 40, um pouquinho mais novo, uns 37, 38.
Até eu fiz uma coisa na academia, bem Moraes, né? O cara tava me falando assim, eu virei um tapa nele outro dia, assim, no braço. Pá! Ele, pô, para! Aí eu fiz assim, pô, você tá me maltratando. Mas assim, de uma maneira legal, porque ele tava puxando, e tem que puxar para poder fazer as coisas. Mas depois eu fui embora e falei assim, cara, o cara é dono da academia. Tava lotado da academia. Eu meti um tapa no cara como se fosse meu filho. Aí ele falou para mim assim, você tá sentindo falta dos alunos, não tá? Eu fiz, estou. Ele falou, porque você só mexe aqui com gente mais nova dentro da academia. Eu falei, foi um baita observador do meu momento, né, de vida. E ele funciona para mim como ele é duro, Irina. Ele é duro comigo às vezes. E aí no final ele fala, eu aprendi com vocês. Porque ele foi meu aluno 25 anos atrás. Eu tirei ele lá, estava numa situação bem difícil, profissional, pessoal, e estava metido com... Não estava metido com droga, mas estava pesada a situação. E eu tirei ele daquele universo. E ele fala, né? Ele falou de inspiração, ele falou de parar para escutar, ele me espera para desabafar, parece... Eu falei para ele, quanto você vai me pagar aqui? Eu pago para você fazer, você me paga como terapia, né? E é isso, a função do professor, né? E é a gente se inspirar. Eu fiquei extremamente emocionado com as coisas que você falou, e como eu falei para ele ontem, eu fiz assim, posso estar na situação que eu tô, mas assim, eu vou levar com classe e não vou perder o bom humor, porque a gente não vai ter outra vida. Né? Dentro dessa vida que nós temos essa só. Então, assim, eu não posso. Senão você fica amargurado, fica aqueles caras chato que só fala. Gente fracassada. Não é fracassado na vida. Ele mesmo se destruiu, né? Pessoas que se destroem na vida, que se tornam chatas, ambiente chato. E é o que você falou. Se você sentar e, né, vai com jeito e conversa, nossa, você não precisa ser sisudo, não. E aí, acho que um ponto é... Bom, hoje a placa tectônica é mais fácil de aprender. Mas isso que você fez, eu não aprendo no chat GPT. A inteligência artificial não vai ensinar nunca isso. Então, fica o meu profundo agradecimento. Bom, e eu agradeço você. Nós batemos aqui 77 minutos de programa. Eu agradeço... você ter aceitado o nosso convite. Eu sempre falo, eu não sou sozinho nesse podcast, o Marcos está comigo desde o começo. Eu estava esperando já há muito tempo te falei que ia ser bom. Sim. Só de você olhar o programa, você já fala, esse programa não preciso nem perguntar, vai ser bom? Claro. Queria agradecer, né, você ter vindo. Vou trazer mais vezes para a gente continuar falando de educação, de vida. A gente pode fazer um programa só dos nossos causos. Gente, aí põe aquele com cerveja. Vou falar, o que aconteceu? O cara que falou para ela, você não quer falar com essa menina? Olha aí. Eu falei, você tá falando com quem? Aí o cara, não sei o quê. Eu falei, vai te catar. Aí eu falei, deixa eu falar pra ela, deixa que eu vou sozinho. Carminha. Carminha. Eu era a Carminha. A Carminha da novela. Nossa, eu falei, cada coisa... Não, e detalhe, gente metida com educação. Você não faz ideia do que aparecia. Gente querendo dar golpe. Mas isso é maravilhoso. Rodamos esse estado inteiro. Rodamos o estado inteiro. Outros estados. Eu grávida falava, Moraes, toca a reunião, preciso vomitar. Ela falava, vai vomitar lá no banheiro. E ele ficava lá. E a freira parada me olhando assim. Eu falava, vai lá vomitar. E quando ela falava, esse cara acho que não gosta muito de mim, vai você lá. É verdade, eu tinha muitos grandes. Vários, né? Isso faz parte. Como tem vários que também não gostavam de mim, mas isso é nossa vida. Queria até agradecer, Irina. Obrigado por tudo. Obrigado por você ter vindo. Marcos, obrigado por você estar comigo mais uma vez aqui na nossa luta aqui. Seguimos. Do podcast. Maravilha. Obrigado, Irina. Obrigada. Obrigado, Moraes. Obrigado também a você que esteve com a gente nesse episódio. E a gente volta no próximo. Até lá. Tchau, tchau.